E aí, Sardiário de todas as idades, neste vídeo vou falar com vocês sobre uma empresa boa, barata e que deu uma reagida aí nos últimos capítulos. Hoje vou trazer informações atualizadas da Vale e vou aproveitar também para falar da Bradespar. Porque, para quem não sabe, a Bradespar, ela é uma holding, uma empresa que atua investindo em outra empresa e atualmente a única empresa que a Bradespar investe é a Vale. E ela tem um percentual atualmente, já foi um pouco maior, de 3,81% das ações Vale 3. E Vale 3, meus amigos, aproveitando aqui finalmente o clima de euforia do nosso mercado, do Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa, que Ibovespa está numa clara tendência de alta aqui desde o São João. O São João começou o movimento, né? Bateu lá na região dos 118.700, ó, pernada de alta, praticamente reta até a zona dos 130 mil pontos. Parecia que ia voltar tudo, bateu lá nos 123 mil e mais uma pernada de alta, vindo renovar o topo histórico do nosso índice nos 137.469 pontos. Índice Bovespa, se pegar o movimento todo, ele variou aqui 15, 16%, chegou a variar 16% arredondando, o que não é pouca coisa, temos que dizer isso, durante o período aqui de 60 pregões. E agora deu uma recuada, fechou na região dos 136 mil pontos. E como é que estão os papéis da Vale? Vale, enquanto que o mercado estava subindo, engatou aquela alta, né? Ó, no início, lá em junho, acompanhou, ó. Saiu ali dos 58 até a região dos 63. Só que enquanto o mercado recuou um pouquinho, como nós vimos, para depois voltar a subir, a Vale foi o contrário. Ela pegou o início do movimento, depois recuou muito e só veio avançar agora nesse último movimento do mercado. Como eu tinha chamado a atenção para vocês, a Vale chegou a bater recentemente lá em R$ 55,48. É uma região de suporte muito importante, essa dos 55, 56, ó. Bateu lá e o que é que o preço está fazendo? Reagindo. Além de ser uma região de preço importante, coisas que favorecem o papel aconteceram nessas últimas semanas. Por isso que nós temos aqui na Vale, ó, 2 semanas consecutivas de alta. Pode parecer pouca coisa, mas a última vez que nós tínhamos visto isso foi em junho, ó, 3 semanas de alta. No restante, ou ficava lateral ou caía mesmo, certo? Nessa última semana, 3,8% de alta. E agora, na anterior, tinha sido 2,3%. No mais e no menos, o papel veio tocar agora nessa semana novamente acima dos R$ 60. Então isso é muito importante. O que é que tivemos aqui na Vale, meus amigos? Tivemos a diminuição do que o mercado chama como um dos fatores de riscos da Vale. Que fatores de risco são esses? Podemos elencar outros, certo? Mas os principais envolvem ou envolviam a sucessão do atual diretor-presidente, reparações devidas lá no desastre de Mariana, aquela persistente dúvida sobre o mercado imobiliário chinês e problemas específicos da Vale na renovação de ferrovias. E agora, nesta semana, tivemos a divulgação do novo nome do diretor-presidente da empresa, que vai ser o Gustavo Pimenta. Atualmente, ele já atua na empresa, então é uma pessoa de dentro. Ele é o vice-presidente financeiro e de relações com os investidores. Ele vai começar o mandato em 2025. Então, a grande crise aqui foi que no início do ano foi cogitado de que o presidente Lula estaria querendo engatar o nome de Guido Mantega lá na presidência da Vale. E recentemente o Guido Mantega já falou o seguinte: olha, cara, assumir cargos públicos só me trouxe dor de cabeça. Estou muito bem aqui na minha função de consultor. Então, ele, mesmo se for chamado, ele disse que não iria para nenhum tipo de cargo público, ou nenhum tipo de cargo de relevância que botasse ele em destaque nos holofotes. Então, isso ajudou a Vale a dar uma melhorada, né? E aqui eu trago para vocês a opinião de alguns analistas de
após tirar esse risco aí da sucessão da presidência da empresa. O que poderíamos chamar aqui de um preço justo para os papéis da Vale. Então, volta a destacar, né? Os perigos envolvendo desaceleração na China, coisa Mariana, novo presidente. Parte dos analistas estão neutros em relação à ação, pois dizem que alguns desafios são difíceis de superar. Uma segunda ala recomenda a compra dos papéis. Então, como é que poderíamos dividir aqui esse grupo? Esses aqui seriam os mais, vamos dizer assim, conservadores. E esses aqui seriam os mais otimistas. Eu, particularmente, eu me incluo aqui no quadro dos otimistas. Meus amigos, Vale, em regiões como essa, pode ser coisa que a gente vai demorar muito, mas muito tempo para ver. Aí quando o papel tiver aqui, ó, de novo, lá na região do topo histórico, acima dos R$ 80, meu amigo, você vai ver o que é explosão aí de recomendação de casa de análise, certo? Então, na matéria, chama atenção para o que eu falei para vocês, que o preço foi lá na região dos 80 reais, 60 reais, desculpem, rumo aos 80. Destaque, minério de ferro, ó, tá numa queda muito grande. Lá no final de 2023, US$ 136 por tonelada era a média de preço. E agora, no final de agosto, veio tocando ali abaixo dos US$ 100 por tonelada. Inclusive, foi o último fechamento, ó, US$ 98,7 por tonelada. Faz com que a lucratividade da Vale seja atingida. Agora, o que eu chamo a atenção? As vendas ou a cotação do minério estão caindo. Só que a Vale já divulgou que a sua produção nos próximos anos vai sofrer grande mudança, um grande aumento, devido à entrada em operação de investimentos que ela está realizando em suas minas, certo? E agora, ó, o que nós tivemos aqui, ó? Nos últimos dias também, aumento do minério de ferro. Então, o cenário externo e o cenário interno convergiram para dar essa acelerada nas ações da Vale nos últimos capítulos, nos últimos pregões. Aí eu trago a opinião desse analista, Felipe Moura, analista da Finacap. As duas primeiras décadas do século XXI foram de ouro para o minério. Na época da pandemia passou muito dos US$ 200 por tonelada, se não me engano foi 230, 240 o topo histórico. Isso aí tudo impulsionado por uma maior recuperação global, incluindo a China, né? As economias se recuperaram muito mais rápido do que era imaginado por qualquer analista. E para os analistas, a escolha do novo presidente e uma possível melhora do minério de ferro no cenário internacional são aqui os fatores positivos que podem impulsionar o preço da companhia. O acordo de Mariana, que deve aqui, ó, ser associação, ó, estimativas, né? Uns falam que a Vale deveria arcar com R$ 100 bilhões. Outros que ela deveria arcar com R$ 500 bilhões. Isso aí é uma das coisas que a Vale, ela diz que já tá se preparando, já tem 50 bilhões aqui provisionado, ela ia pedir condições para pagar independente do valor que viesse. Enfim, vou ver aqui com vocês, ó. Preço justo. Deixa eu ver a parte de preço aqui. Pronto, é isso aqui. Mas afinal, qual seria o preço justo para a Vale? Vamos ver a opinião dos jovens aqui. De acordo com o BTG, ó, para o minério na faixa entre US$ 80 e US$ 110 por tonelada, fica aqui um pouco mais complicado para a companhia. Então eles têm uma recomendação neutra, com preço-alvo em US$ 12 por ADR. Eles não botam aqui em relação ao valor em real, né? Mas só a título de comparação, US$ 12, né? Lá, no último pregão, foi US$ 10,52. Então daria um potencial aqui de $1,5 a mais. O que dá o quê? 15% em relação a esses 10,50, né? Então você pega, hoje tá 60, 15% de 60, 12, 6, R$ 9 a mais, região de R$ 70.
O André Mota, do Valor Investimentos, por sua vez, ele comenta que a ação da Vale até que tá atrativa. Tá descontado aqui em alguns indicadores. Ó, taxa interna de retorno entre 17% e 18%. Só que temos um cenário obscuro em relação ao preço do minério de ferro e a desaceleração da China, o que gera aí algumas incertezas. A Nordiversich está mais ou menos em linha com o que a gente fosse dolarizar. Qual seria o contrário de dolarizar? Realizar não é, né? Se transformar em real, pronto, que é melhor. Ó, o preço deles, preço-alvo da Vale, tá lá nos 70. Então, potencial aí de valorização, 12, 15%. Agora, em relação, ó, vamos ver aqui, a Levante. Levante tá mais otimista. Preço-alvo nos R$ 80. Muito bom. O Fernando Marques, que é um dos sócios aqui do TC, acredito que seja o caso da Vale estar atrativa e temos uma boa margem de segurança. Num cenário conservador em que o minério de ferro fica abaixo de US$ 100 por muito tempo, diria que comprar Vale até R$ 65 tenha bastante margem de segurança. Nesse contexto, eu não compraria Vale acima de R$ 75. Então, podemos considerar aqui que para ele seria o preço-alvo nos R$ 75. Em relação a indicadores atuais da Vale e da Bradespar, são ações que têm ligação, né? Dividend yield da Vale está em 12%, enquanto que da Bradespar está na casa dos 15%. PL da Vale 5,5%, Bradespar por volta de 4%, preço sobre VP da Vale 1,3% e Bradespar 0,8%, 0,9%. E agora em relação às ações, a Bradespar ela até que não subiu muito, ela ficou mais parada aqui as ações 3 na última semana, enquanto o Vale subiu quase 4%, subiu 1,7%, e as ações 4 tem mais liquidez, subiram aqui 3%. Então vejo que a 4 ela acompanha mais a Vale, ó. Inclusive, a 4 ó, são 4 semanas consecutivas fechando no verdinho, ó. Alta em relação à semana anterior. Agora deixa para 4 no dia desse, estava em 17,40. Agora já está em 19,40. R$ 2 de subida em um mês, 4 semanas, né? Então, como eu falo, tá aí embaixo, um bocado de caso de análise, bota análise negativa. Lá em cima, começa a enxurrada de recomendações. Lembre-se, ações boas, ou qualquer que seja a ação, é muito melhor você procurar comprar embaixo e vender em cima do que comprar em cima e ser tentado a vender lá embaixo.